tudo que é vivo e todo aquele que é vivo manifesta a sua vida. Se você for para um lugar que é muito frio, quando chega o inverno, toda árvore parece que está morta. Mas quando o sol bate nela, quando o calor chega nela, parecia que estava morta, mas manifesta a vida. Ele estava lá no túmulo, morto, mas sob a ordem do Pai, aquele que venceu a morte ressuscitou. E ele não somente se manifestou vivo entre os seus discípulos, e para que a gente possa estar tranquilo, ele falou em Mateus 28, eu estarei convosco todos. Sabe que dia é hoje? É um daqueles dias que ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele está vivo e se manifestando aqui nessa noite. E se você não sente isso, aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. O próprio pastor Cirilo, que a Heloísa gravou esse CD do Cirilo, o pastor Cirilo uma vez falou assim comigo, ele falou assim, meu irmão, para mim se passar um vento e me der um arrepio, para mim já é o suficiente. Eu não preciso muita coisa para crer que ele está presente, não. Não espere muitas coisas. O Salmo 131 diz, eu não fico buscando coisas demasiadamente elevadas. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada se aquieta ao colo de sua mãe. Assim é minha alma para contigo. Então, se você não sente isso, se você fica ouvindo as pessoas falarem, não se preocupe, ele dá um sinalzinho de vida em você. Isso já basta para você saber que ele se manifesta na tua vida também. Vamos ficar de pé e vamos orar por essa manifestação. Mas nós vamos orar cantando, tá certo? E você vai dizer, eu quero te amar mais, Senhor. E enquanto você canta junto com os irmãos, enquanto a tua boca fala, quero te amar mais, Senhor, deixa a tua alma dizer, eu tenho sede de ti, eu quero que o Senhor se manifeste a mim. Então abra a sua boca e adore a Ele e clame pela manifestação dEle na tua vida essa noite. Vamos lá? Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Todo homem, abra sua boca e diga, quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. As irmãs, levantem a sua voz e digam ao Senhor teu Deus, quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Pai, nós queremos nessa noite, em nome de teu Filho Jesus, clamar do fundo do nosso coração e da nossa alma, dizendo que tudo que a nossa alma deseja, tudo que nós queremos mais profundamente, é amar o Senhor ainda mais. Jamais conseguiremos te amar como o Senhor nos ama, mas queremos amar mais do que amávamos anteriormente, obedecendo a tua palavra, sendo fiéis ao teu comando, nos humilhando, nos colocando debaixo da tua mão. Queremos dizer que te amamos, dando ouvidos à tua voz. Queremos dizer que te amamos nessa noite, deixando o nosso coração aberto para que tu te manifestes a nós nessa noite. Por isso, Senhor, que o nosso coração se aquete como uma criança desmamada no colo da sua mãe. Traz a tua calma, a tua paz ao coração que está agitado sem descanso. E aquele que tem desfrutado da tua graça e do teu poder, revela-te um pouco mais nessa noite. E meu Pai, que nessa noite, no abrir da tua palavra, que sejamos como os discípulos no caminho de Emaús,
que possamos dizer ao final: porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava. Faz arder o nosso coração ao som da Tua palavra, Pai. É tudo que pedimos, porque é tudo que precisamos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Pode tomar assento, querida, pode tomar assento, querido. Amor, no bolsinho de trás ficou o pacotinho ali, pega para mim, por favor. Pastor, eu não sei se eu estou ficando mais velho e com urgência. Às vezes eu tenho a sensação de que eu subo no púlpito com vontade de pregar 3, 4 mensagens diferentes. Porque a gente vai vendo tanta coisa, vai aprendendo tanta coisa, vai assimilando tanta coisa. Então, houve uma época da minha vida que profissionalmente eu trabalhei com som, trabalhei com áudio. Eu tinha uma empresa que fazia projetos acústicos e tratamento acústico. E também eu dava treinamento para operador de som de igreja. E poucas vezes eu vi um som tão gostoso como estava o som desses instrumentos hoje. Eu quero parabenizar o operador de som, viu? É um dos trabalhadores mais anônimos da igreja, o operador de som. Porque o conjunto ensaia e o operador estraga em 30 segundos. Não é verdade isso? Mas quando sai tudo bem, ninguém nem lembra do cidadão, né? Eu fui numa igreja presbiteriana que os 2 operadores de som, o pastor tinha um nome para eles dois, era o Deb e Lloyd, porque eles faziam muita confusão no som da igreja. Mas muito bom, ninguém aparecendo demais. Sim, querido. Já que o pastor falou nisso, irmãos, tem coisas na igreja que você não sabe, para encontrar tudo prontinho. Mas eu aproveito também para honrar Adolfo. A salva de palmas para Adolfo. Ali o amarelo ali está no tablet. E ele aguenta muita coisa minha e dos irmãos que ficam. Está alto, outro está baixo. Está alto, está baixo. E também multimídia, Nicolas e toda a equipe. Agora tem gente nova ali. Muito bem, Valtinho, Bruno. Reinaldo e a equipe de louvor. Ontem nós tivemos uma reunião, pode bater palma. Ontem nós tivemos uma reunião, enquanto você ministrava aqui, eu estava sem voz, aí vim para a reunião. Começamos pontualmente 5 horas da tarde e terminamos às 8h10 da noite, ajustando as coisas com toda a equipe de louvor, sonoplastia e multimídia, confrontando, ajustando. Não é de qualquer forma que as coisas acontecem na casa do Senhor. Mas a palavra do pastor Dinarte vem dar um incentivo a toda a nossa equipe. E nós agradecemos a Deus por ela. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Então, quero só deixar registrado isso para os irmãos e perseverem nisso, porque a pior coisa que tem é quando você está ouvindo um músico querendo sobrepor o outro, um instrumento sobrepondo o outro, você não ouve voz e fica uma confusão acústica na igreja. A fé vem pelo ouvir. Tá certo? Então a gente precisa ouvir direitinho as coisas que estão sendo ditas e cantadas. Então vamos dar valor a isso e esses irmãos anônimos, tá certo? A segunda coisa, pastor, trabalhar com igreja em célula traz essas emoções que a gente ouviu aqui. E como eu ando muito, eu viajo muito, eu vou falar 2 coisas ao mesmo tempo. Logo no início do ministério eu recebi uma palavra profética de um irmão que não me conhecia, era um americano. E tudo, ele falou para mim: Dinarte, Deus está me mostrando que você vai ser pastor de uma multidão. Ixi, eu estava no início do ministério, mas pensa no homem que ficou feliz. Ele falou assim: eu vou ser pastor de uma mega igreja. E cada vez que o tempo ia passando e a igreja não dava aquele crescimento, eu falei assim: meu Deus, onde é que está essa profecia? Não é? E um dia Deus me convida para deixar o ministério pastoral na igreja local, lá em Vitória, no Espírito Santo, a 2ª cidade mais bonita do Brasil. Vocês sabem qual é a primeira? Isso. Vocês acham que eu vou arrumar briga logo aqui? E eu era pastor lá em Vitória, fui pastor por 18 anos lá, e Deus me chamou para deixar o ministério da igreja local e trabalhar como missionário da Universidade da Família. Depois de eu e Norma termos sido pioneiros em todos estes cursos lá em Vitória. O primeiro grupo de casados para sempre do estado do Espírito Santo foi na nossa casa. O primeiro grupo de educação de filhos à maneira de Deus foi na nossa casa. O primeiro seminário de veredas antigas foi na nossa igreja. A primeira turma de CRAU foi na nossa casa, na sala da nossa casa.
E depois de ter vivido tudo isso, espalhado para a Bahia, espalhado para a parte do Rio de Janeiro, nós acabamos nos mudando para lá. E aí eu descobri que hoje eu sou pastor de uma mega igreja. Porque hoje eu estou aqui em Cabedelo. Até anteontem eu estava em São José dos Campos, ministrando 3 noites numa igreja. E a gente vai passando de lugar em lugar. Então o nosso papel é um privilégio servir ao corpo de Cristo. É um privilégio estar em cada lugar e poder deixar um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado para contribuir para a edificação do corpo de Cristo. E eu quero dizer para os irmãos que vocês estão com um ambiente muito saudável. Por andar muito, a gente vai pegando um feeling. A gente entra numa igreja e a gente detecta, não é, Norma? É um pouco de saúde no ar e também um pouco de virose no ar, não é? Mas o ar aqui está tão gostoso, gente. O ambiente da igreja está gostoso, a gente vê no rosto dos irmãos, na leveza dos líderes, dos pastores, que Deus os abençoe e conserve. E dentro do movimento celular, a gente só precisa enxergar uma coisa que essa igreja está enxergando e outras igrejas que trabalham no movimento celular não estão enxergando. Porque quando a gente começa a ver a explosão das células, a gente fica muito empolgado. E muitos pastores têm abandonado muitas outras áreas da igreja por causa da célula. Bem, o nosso corpo funciona assim. Todo o nosso corpo tem as células dos tecidos. Cada órgão é um tecido que tem as suas células específicas. Mas no nosso corpo nós temos um conjunto de células que é especializada em combater certas doenças. Que nome levam estas células? Pode falar alto que o máximo pode acontecer está errado. Anticorpos. Então o corpo vai crescendo, o corpo vai se multiplicando, o corpo vai desenvolvendo, mas quando aparece uma doença, os anticorpos entram em ação para impedir que a doença prolifere. E que nome tem quando uma célula multiplica com doença? Câncer. Isso porque o sistema imunológico não trabalhou como deveria ter trabalhado. Pastor, eu enxergo hoje que vocês estão fazendo uma coisa espetacular. Os cursos da Universidade da Família, os grupos pequenos que vocês têm, são anticorpos que estão instalados dentro da igreja para evitar doença nos casamentos, para evitar doença na educação de filhos, para evitar doença nas finanças, para permitir que as células se multipliquem de forma saudável. Eu recebi um grupo de pastores de uma igreja celular imensa de Porto Alegre, que a igreja cresceu, chegou a quase 4.000 membros e implodiu. E quando eles foram lá, eles estavam com menos de 40 células, tendo chegado a quase 500 células. E eles começaram a orar, buscar de Deus e descobriram o que tinha acontecido, e foram lá em Pompeia e ficaram comigo várias horas. E aí, nessa conversa, eles descobriram, nós focamos no crescimento, e descuidamos do processo de proteção da multiplicação das células. Então, mais uma vez, eu quero dar parabéns para os irmãos, porque ao terem esses cursos, vocês estão trazendo a saúde que os tecidos precisam para se multiplicarem em células sem nenhum problema. Tá certo? Então, perseverem nisso e contem com a Universidade da Família, a nossa gratidão por essa parceria, tá bom? Bem, já preguei 2 mensagens, agora vamos para a mensagem de hoje. Eu tenho lá em cima todos os slides que eu vou passar aqui, vocês vão acompanhar com os irmãos. Como ele não sabe a hora de trocar, eu tenho aqui um papelzinho. Cada vez que eu levantar o papel, você troca o slide. Se você dormir, a igreja vai notar. Tá bom que eu vou levantar o papel e você não trocou. Então eu já elogiei, fica esperto, né, cara? Senão fica ruim. Vamos lá, qual é o tema da mensagem? Filhos? O presente de grego. O que é o ser filho de Deus, presente de Deus? Eu quero então compartilhar com vocês o que são filhos do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de Deus, filhos são consequências da bênção dele. Em Gênesis 1:28 está escrito assim: e Deus os abençoou. Se você pegar sua Bíblia e desfolhar, você vai descobrir que antes do verso 28, a palavra abençoar nunca havia sido mencionada na Bíblia. A primeira vez que a palavra bênção é mencionada na Bíblia, não é sobre o teu dinheiro, não é sobre o teu casamento, não é sobre os teus negócios, não é sobre o teu ministério. A primeira vez que a palavra bênção é mencionada na Bíblia é sobre ter filho.
E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então a primeira vez que Deus menciona a palavra bênção e sai da boca de Deus é sobre ter filho. Quem é pai ou mãe aqui, levante o braço. Maravilha. E quem é filho de alguém aqui, levante o braço. Tem gente que é filho de chocadeira, não levantou o braço? Você pode não ser pai ou mãe, mas filho você já é de alguém. Tá certo? Então, do ponto de vista de Deus, filhos são consequências da bênção dele sobre a vida do teu pai e da tua mãe. Pastor, então o que o senhor vai falar para quem não pode ter filho? Eu vou falar para quem não pode ter filho duas coisas. Primeiro, Deus pode curar você, Deus pode colocar o seu corpo em ordem e você pode conceber e dar à luz filhos. Primeira coisa, porque eu creio em milagre e temos visto isso. Segunda coisa, alguém me perguntou: pastor, o que o senhor acha na Bíblia de adoção? A gente pode adotar uma criança? E aqui eu quero dizer para os meus irmãos: ninguém jamais chegará tão perto de conhecer a Deus como o Pai. Ninguém chegará tão perto de conhecer a Deus como o Pai até que adote uma criança. Porque eu e você só somos filhos de Deus porque Ele nos adotou em Cristo Jesus. Então alguém diz assim: mas a gente tem medo de adotar porque você não sabe de onde veio, quem foi o pai, quem foi a mãe, pode trazer herança, pode trazer aquilo outro. Você veio todo estragado para Jesus e Ele te aceitou. Ele não te perguntou o teu berço. Ele não te perguntou se teus pais eram casados no civil e você foi gerado dentro do casamento. Ele simplesmente disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele te adotou do jeito que você era. Então, se você não pode ter filho, ou conhece alguém que não pode ter filho, diga para ele essas duas coisas. Jesus pode te curar e você pode conceber. E outra coisa, você pode adotar uma criança, porque todo filho de Deus, exceto a pessoa de Jesus Cristo, é filho adotivo. Então você vai ficar parecido com Deus quando você adota uma criança. Amém, queridos? Aí eu vou contar algumas historinhas. Eu conheço várias. Nós temos na nossa igreja uma moça que adotou 2 crianças porque não podia engravidar. Quando ela adotou as 2, o que aconteceu com ela? Engravidou. Passou a tensão, passou a preocupação, e aí Deus pôde fazer o milagre. Quando você pega a Bíblia em Gênesis, você vai ler a história de Abraão e Sara. O que Abraão mais queria na vida? Filho. O que Sara mais queria na vida? Fizeram toda atrapalhada para tentar resolver o problema. Quando Abraão consertou a vida dele com Deus, capítulo 21 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus deu um filho para ele. Sabe o que eu descobri? Porque é mais fácil para Deus dar um filho para Abraão do que preparar um pai para Isaac. Às vezes Deus não nos dá filho, não é porque é difícil para Deus dar filho para a gente, é porque é difícil para Deus preparar a gente para ser pai. Abraão não era fácil não, viu gente? Vamos em frente. Do ponto de vista de Deus, filhos são herança e galardão do Senhor. Salmo 127:3 diz isso. Herança do Senhor são os filhos. Deixe-me perguntar para você: alguém aqui é filho de alguém que cria gado? Tem vaca? Alguém aqui? Seu pai tem 10, 15, 20? Senhora? Quantos cabeças de gado seu pai tem? Vamos dizer que ele tenha 50. E quantos irmãos a senhora tem? 12. Então eu preciso botar a conta redonda. Ele tem 48 vacas e a senhora tem 11 irmãos. Não é isso? Se ele fosse deixar a herança, quantas vacas ficaria para cada um? 4. Mas aí o pai dela resolve dizer assim: olha, eu vou dividir tudo entre os seus irmãos e para você eu deixo só uma vaca. O que a senhora diria? Obrigado, conversa. A senhora dizer: pô, conversa. É ruim perguntar coisa para crente por causa disso. O crente não quer revelar o que está no coração. Por que o senhor está dando 5 para o meu irmão? E só quantos falariam isso? Ou pelo menos pensaria isso? Bem-vindo ao mundo dos seres humanos.
Zé, tu viu, irmão? Desculpa a brincadeira. Não queria nenhuma, né? Mas aí a gente vai receber herança. Então deixa eu melhorar isso. Seu pai construiu um prédio aqui na praia. Tem 50 apartamentos, todos alugados. Ele tem 5 filhos. Na hora de morrer, ele faz o testamento, deixa tudo dividido entre os seus irmãos e para você ele deixa só um apartamentinho térreo sem garagem. O que você falaria? Isso não é justo, não é? O certo era dar 10 para cada um, não é isso? Não é isso? Não é o justo? Por que na hora de ter filho a gente não pensa assim? A gente encontra os casais jovens hoje e pergunta: quantos filhos vocês querem ter? Eles dizem 1 no máximo, como se pudesse ter meio filho. Aí você pergunta: por que um filho só? Porque a vida está difícil, o mundo está complicado. Quer dizer, se fosse vaca você queria 4, se fosse apartamento você queria 5, mas filho que é herança de Deus você só quer 1, porque não pode ter meio. Aí a gente vê alguém com 4, 5 filhos, a gente ainda faz gozação. Ué, vocês não têm televisão em casa não? Não, é porque filho para nós é herança do Senhor. E aquele que Ele nos der, a gente recebe com alegria. Amém, queridos? Viu, Marcele? Deus abençoe, viu? Quer outro, meu Deus, né? Vocês estão querendo comprar uma besta para trazer os irmãos para a célula? Compra uma besta para transportar filho. Qual o problema, né? Gênesis capítulo 33, verso 5, tem uma história bonita. Jacó estava fugindo de Esaú. Na hora de tentar a reconciliação, ele põe a mulher e os filhos na frente. Quando Jacó chega perto de Esaú, com seus filhos estão lá, ele pergunta, Esaú pergunta para Jacó: quem são estes? Jacó responde para Esaú assim: estes são os filhos com os quais o Senhor abençoou o teu servo. Jacó tinha 12 homens e uma menina, Diná, quase minha xará. Esaú ouve Jacó falando: os meus filhos são as bênçãos que o Senhor me deu. Quem mais ouviu isso? Os próprios filhos ouviram. O pai falando para o tio que eles eram presentes de Deus. Na igreja a gente diz que criança dá trabalho, que hoje em dia é difícil criar criança. Qual é a mensagem que nós estamos passando para as crianças? Que elas são empecilho, que elas atrapalham, que elas custam caro. Vocês acham que isso é uma boa forma de abençoar a criança? Aí José estava ali, ouviu isso. Ouviu ou não ouviu o pai falando com o tio? José é levado para o Egito, vendido pelos irmãos. E ele vai como escravo para o Egito. Quando Deus muda a sorte dele, o pai dele desce para o Egito. Quando o pai encontra com ele no Egito, vem José apresentar os 2 netos ao vovô, Efraim e Manassés. Jacó pergunta: quem são estes? O que vocês acham que José falou? Estes são os filhos que o Senhor me abençoou aqui na terra do Egito. A maneira como você tratar teus filhos tratarão teus netos. Se você quer que teus filhos tratem teus netos como bênção, trate teus filhos como bênção. Porque eles vão repetir com os filhos exatamente aquilo que você fizer com eles. Terceira coisa, do ponto de vista de Deus, filhos são armas de guerra. O Salmo 127 diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que... Não, que põe uma flechinha só. Porque não é assim que os filhos da mocidade estão querendo? Os jovens estão querendo ter um filho só, está enchendo a aljava com uma flechinha. E o Salmo 127 diz: quem tem a aljava cheia de flecha, não vai ser envergonhado perante o inimigo. Nós precisamos olhar e ver que os nossos filhos são armas de guerra que Deus nos deu para ferir a Satanás. Os filhos são armas de guerra que Deus nos deu. Quarto, filhos são a certeza da nossa continuidade. Quantas senhoras aqui limpam a sua própria casa? Tiram pó, tira pó de casa, tira. Aqui nessas ruas que não tem calçamento deve ser uma maravilha, né? Você limpa a casa de manhã, o que tem de tarde?
pó. Aí você limpa o pó e diz: meu Deus, esse pó não acaba. Então agora eu vou dizer para você que é Deus falando contigo todo dia na limpeza da casa. Em Gênesis 13:16, Deus fala com Abraão assim: a tua descendência será como o pó da terra, ninguém vai conseguir acabar com ela. Quando você for tirar o pó da sua cristaleira, da sua prateleira, do seu armário, em vez de xingar a poeira, você diz: ei, meu Deus, assim serão meus netos, bisnetos, tataranetos, ninguém vai acabar com eles. Minha descendência vai se multiplicar sobre a terra. O inimigo vai trabalhar de manhã para aniquilar, eles multiplicam à tarde. Veja se não foi isso que Satanás tentou com os judeus. Tentou matar o tempo todo da história. Quanto mais tentava matar judeu, mais judeus apareciam. Lá no Egito tentaram matar as crianças. Chegaram e perguntaram: mas eu não mandei acabar com as crianças da judia. Mas elas são mulheres muito poderosas. Elas multiplicam muito rápido. Filho, irmão, filha, irmã, é a certeza da nossa continuidade. Eu tenho até que horas, pastor? Ad infinitum, é isso? Então vamos lá, vai dar tempo de eu fazer um teatrinho. Vem cá, pastor, com a sua esposa. Vem cá, Eliabe, com a sua esposa aqui na frente. Um teatro rápido, você fica aqui mais para o ladinho, você para o outro ladinho ali. Não, um casal aqui, outro lá. Vamos então entender como é que é a mentalidade do povo de hoje em dia. Vocês vão repetir depois de mim. A maioria dos casais quer ter quantos filhos? Um, no máximo, como se pudesse ter meio filho. Vamos lá? Aqui temos um casal jovem que decidiu casar e ter quantos filhos? Já desistiram, gente? Então eles resolveram casar e tiveram um filho só, porque não podia ter meio filho, acabaram tendo um filho só. Vem cá, irmão, você. É, o do violão, vem cá, corre aqui. Você é filho do Eliabe. Ah, você também te botei numa família abençoada, tá, filho? Não é qualquer família que eu te dei, não. E aí, esse casal moderninho, que acha que a vida está difícil, fácil era para sua avó, que tinha máquina de lavar, ferro elétrico. Sua avó tinha vida muito mansa, viu? Sua avó tinha máquina de lavar, geladeira, micro-ondas. Sua avó usava fralda descartável nos seus tios, né? Você não, você tem a vida difícil, tem que lavar tudo no tanque, na mão, botar para coarar, não é isso? Tem que acender a brasa no ferro, não é isso? Tem que catar lenha para acender o fogão. A vida de vocês é difícil. Da vovó de vocês é que tinha vida mansa. Ou raça de gente ingrata. Reclama da vida de hoje, viu? Misericórdia. Mas eles são um casal moderninho. Resolveram casar, ter quantos filhos? Aí tiveram uma menina. Vem cá, moça. Mas também tiveram uma caprichada, que a bichinha é jeitosa. Olha só. Aí tiveram uma filha só. Então agora a gente tem 4 pais e 2. Seguindo o exemplo dos papais, os 2 se casaram. Dá um passo à frente e casa com essa moça aqui, por favor. É só ilustração, ali no meio. Você fica aí na galeria, velho, deu mole, a fila anda. A fila anda. Mais um passinho à frente. Isso. Eu achei que ele era moreno e está vermelho. Depois eles resolvem, vai para o gabinete, né? Isso aí, eu vou embora mesmo. Mas é só ilustração, irmão. É ilustração. Pode segurar a mão dela, filho. Isso. É a sua irmã em Cristo. Ora. Aí é um casal moderninho. Resolveram casar e ter quantos filhos? Como eu sou um cara legal, desce aí, vem ser filho dele. Ô parto demorado, né? Olha só.
Muito bem, gente. Se é verdade o que eu estou falando, e a gente está vivendo isso na sociedade e ninguém se dá conta, olha o que nós temos agora. Nós temos 4 velhos que casaram seus 2 filhos e todo mundo disputa uma criança. Concordam comigo? E vocês acham que isso é plano de Deus para as famílias? Você acha que Deus está nessa história de ter um filho no máximo, como se pudesse ter meio filho? O que vai acontecer com a descendência desse homem? Vai ser como o pó da terra? Vai desaparecer. O que vai ser da descendência daquele homem se ele tiver um filho só, ensinar para o filho a ter um filho só? O que vai acontecer com a descendência dele? Vai desaparecer. Nós estamos ensinando para a juventude que ter filho é embaraço e ter filho é bênção de Deus. Tá certo? Nós hoje estamos vivendo uma sociedade que é assim, no Japão tem mais velho usando fralda do que criança. Porque o Japão é uma sociedade envelhecida que acreditou que ter muito filho era problema. E pararam de ter filho. A gente reclama do Bolsa Família, na França tem Bolsa Gravidez. O governo está incentivando os franceses a engravidarem. Se você tiver o privilégio de ir à França, você vai descobrir que a coisa que você menos vê na França é francês. Você vê gente de colônias africanas, franco-argelinos, franco-senegaleses, mas você não vê francês. Se você for para a Inglaterra, o que você menos vê em Londres é inglês. Você vê os muçulmanos que vieram das colônias inglesas, você vê indiano, que a Índia era uma colônia britânica, mas você não vê inglês. Porque eles acreditaram nessa balela de ter um filho só e a população está envelhecendo e morrendo. E a riqueza desses países vai para a mão dos muçulmanos. E nós estamos caindo como cristãos nessa conversa. Eu não sou sócio de fábrica de fralda descartável. Eu estou alinhado com o plano de Deus. Eu estou alinhado com o plano de Deus. Vamos tentar fazer diferente um pouquinho? Volta para o papai, filhinha. Volta para o papai, filhinho. Você senta ali do lado da minha mulher que você não nasceu ainda. Vamos ver se funciona melhor? Vem cá, moça. Isso. Vem cá, irmão. Você. Esse até parece com o papai. Olha só. Eles agora têm 3 filhos. Esses aqui estão com... Vem cá, irmão. Normalmente é quem pergunta. Vem cá, rapaz. Aqui à frente. Fica ali, fica ali, fica ali. Esse aqui só teve mulher, esse aqui só teve homem, né? Fica ali. Agora esses aqui resolveram ter 3 filhos. E aí a coisa começa a acontecer. Esse rapaz precisa casar. Vem cá, moça. Dá um passo à frente. Vai lá e pega ela, por favor, rapaz. Isso. Já casou um. Você também, moço. Pega aquela moça ali, ó. Isso, você pega essa moça aqui. Vamos continuar arrumando problema aqui. Você pega aquela lá, moço. Assanhadinho, né? Igual o papai. Dá uns cascudos, dá uns croques no moleque. Vem cá, moço. Casa com essa menina aqui provisoriamente. É você mesmo. Não, meu, quem escolhe marido não é você. Isso, os filhos casados, deem um passo à frente, por favor. Os filhos casados, isso. Agora, gente, vai lá, moça, você está casado, já está com a moça ali. Agora, gente, dá uma olhada. Qual o ambiente que parece mais feliz? Esse ou o anterior? Isso porque não chegaram? Vem, filho. Vem cá, irmã, seja neta desse casal aqui. Vem cá, irmã, seja neta de um casal aqui. Vem cá, mocinha, seja neta de alguém aqui. Vem cá, amor, seja neta de um casal aqui. Os pais sobem aqui. Fala a verdade. Dia de domingo, qual casa que é mais feliz? Essa ou a anterior? Dia de domingo, naquelas outras, fica tudo brigando. Você vem para minha casa ou vai para a casa do seu sogro? Não é assim? E o meu neto, quando é que me vem? Vocês só levam para casa da sua mãe. Aqui não precisa disputar, tem filho e neto para dar rodo. Para ir para todo lugar. Isso é plano de Deus, viu, gente? E Deus os abençoou e lhes disse: sede
e multiplicáveis. Isso aqui é multiplicação. Quem já é avô aqui? A sua alegria não é ver a casa cheia de neto? Não é verdade? Eu morro de inveja de quem é avô, porque eu estou na fila esperando meu primeiro neto, mas eu vou ser rigoroso, eu não vou ser avô molenga não. Gente, uma salva de palmas para esses irmãos. Podem voltar. Mas nem todo presente é bom, viu, gente? Eu falei aquilo tudo, que filho é bênção, filho é presente, mas cuidado de quem você recebe presente. Em Isaías capítulo 38, conta a história do rei Ezequias, que ele recebeu um presente de um sujeito chamado Merodach Baladã. Ele era da Babilônia. Babilônia na época era um reino antigo. Ezequias havia sido curado e ele veio com uma comitiva trazendo presentes para o rei Ezequias. Mas tudo que ele queria era espionar o reino. Tanto que no capítulo 38, Isaías pergunta de onde vieram e o que fizeram esses homens e o que você lhe mostrou. E quando Ezequias conta, Isaías entrega a palavra: tudo que você ajuntou, tudo que teus pais deixarem, até teus filhos, vão ser levados cativos para a Babilônia. E assim aconteceu. Pena que tiraram as crianças daqui. Ainda restaram algumas. Tem alguma criança aqui? Nenhuma? Só tem o seu nenenzinho, né? Cadê? Não tem nenhuma criança, 5, 6, 7 anos? Aonde? Ah, você. Ninguém responda, meu papo é com ela agora. Você conhece a história da Branca de Neve? Sou, mais ou menos. A Branca de Neve ganhou um presente. Ninguém responde. Ela ganhou um presente. Alguém chegou para ela e deu um presente. Qual era o presente? A vaca do seu pai você não quer responder, pela menina você quer, né? Qual foi o presente, menina? Quem deu a maçã para ela? Mas a bruxa estava disfarçada de quê? De velhinha. E a maçã estava? Gente, que aflição! A maçã estava envenenada. A velhinha chegou, a bruxa chegou disfarçada de velhinha e falou para a Branca de Neve: eu trouxe para você uma linda maçã, brilhosa, cheirosa. E falou para ela: coma, é um... Boa. Mas ela estava... Eu não sou a bruxa. Nem tão velhinho assim. E não está envenenada. Você está com vergonha. Eu vou aí e levo. Não? Alguém quer? Ninguém quer a maçã? Toma, irmã, sua. É bom para a garganta, né? Mas está gostosa. Aquele presente foi uma bênção? Hã? Quase que ela morreu. Tem uma outra história que está registrada nas Ilíadas de Homero, chamado Cavalo de Troia. Os gregos estavam guerreando contra os troianos, cercaram a cidade de Troia. Eu falei para você que eu sou apaixonado por história e que eu quero ir para as ilhas gregas. Eu não falei para você? E eles estavam cercando a cidade de Troia. E aí aquela guerra de pressão, ninguém entra, ninguém sai, ninguém compra, ninguém vende, e a cidade sitiada por um tempo, mas resistindo bravamente ao cerco dos gregos. E os gregos então tiveram uma excelente ideia: vamos fingir que nós nos demos por derrotados, vamos embora e, como é de praxe, vamos deixar um presente para os vencedores. Construíram um imenso cavalo de madeira,
deixaram na porta da cidade. Quando amanheceu o dia, que os vigias viram aquele cavalo enorme, foram até lá, olharam, não viram nenhum sinal dos inimigos, abriram o portão, trouxeram o cavalo para dentro e festejaram o dia inteiro comendo e bebendo. Quando foram dormir, de dentro do cavalo saíram. Quem saiu? Soldados gregos, que mataram os vigias nos muros, deram um sinal, e os soldados gregos que estavam escondidos atrás das montanhas e nas matas vieram e destruíram a cidade de Troia. Daí nasceu a expressão presente de grego, porque às vezes a gente ganha um presente e não sabe o que acontece depois. Algumas vezes eu tenho a impressão que filho não é presente de Deus, é presente de grego. Como assim, pastor? O senhor está despregando tudo que pregou? Vamos comigo olhar na Bíblia. Caim. Gênesis capítulo 4, o terceiro ser humano. O primeiro criado pela mão de Deus, seu pai Adão. O segundo formado da costela de seu pai, a sua mãe, Eva. Caim tinha uma característica, ele foi o primeiro ser humano nascido. Ele foi fruto da primeira gravidez. Nenhuma outra pessoa havia nascido de gravidez. Então nasce Caim, que foi o primeiro ser humano nascido de parto, foi o primeiro filho gerado, e em capítulo 4, verso 1, Eva diz assim: concebi um varão com a ajuda do Senhor. Ela estava muito alegre por ter tido aquele filho, mas esse primeiro filho premeditou a morte do irmão, maculou a terra com sangue, fez o pai e a mãe sofrer, e a pergunta que eu faço é a seguinte: o que é que se faz quando se põe um filho no mundo e o filho se envolve com um ilícito? O seu filho se envolve com furto, com crime, com drogas, com coisas que você não planejou para ele, que a vida inteira você advertiu a respeito. Como é que você age quando tem um filho que se envolveu com a criminalidade, com a corrupção, com atos proibidos pela nossa lei e pela lei de Deus? Como é que você olha para isso? Vá nos presídios todo domingo. Quem está lá visitando? Mãe. Visitando quem? Filhos. Dentro dos presídios tem Isaac, tem Jacó, tem Abraão, tem Paulo, tem Pedro, tem Tiago, cheio de filhos de crentes criados dentro da igreja e que se envolveram com o ilícito. Presente de Deus ou presente de grego? Segundo exemplo, o filho pródigo. Quem aqui é filho caçula? Isso. Quantos sabem que os caçulas são os mais legais? Quantos sabem que os caçulas são os mais bonitos, os mais cheirosos, os mais inteligentes, os mais simpáticos? Todos concordam com isso? Eu sou filho caçula. Por isso que eu tenho esse depoimento a dar. Quem aqui é primeiro filho? Quantos concordam que os filhos caçulas são mais legais? Vocês não, por inveja de irmão mais velho. O filho pródigo era filho de um pai bem-sucedido, de um homem que prosperou na vida, e ele era o filho caçula, tratado como filho caçula, mas ele decidiu viver uma aventura, irmãos. Ele decidiu jogar fora a herança que recebeu do pai, vivendo dissolutamente. Depois de curtir a vida adoidado, como ele quis curtir, ele virou pedinte e maltrapilho. A Bíblia diz em Lucas 15 que ele passou a viver de restos, comendo os alimentos que eram destinados aos porcos. Algumas versões dizem que ele comia alfarrobas, e eu fui pesquisar o que era alfarroba. Era um pequeno fruto leguminoso que era dado aos porcos por ser bastante calórico. Ele fez o pai e a mãe sofrer. A mãe nem aparece na história, embora seja uma parábola, mas a mãe não é mencionada na história. O que é que se faz quando você é pai ou mãe e põe um filho no mundo e cria, e o seu filho simplesmente diz: não quero mais ir na igreja? Quando o seu filho diz para você: mãe, eu quero sair com os meus amigos. Essa semana mesmo a gente estava lá em São José dos Campos, eu preguei essa mensagem, e me perdoem a indiscrição, o filho do pastor que me convidou falou para eles aquela semana: eu não quero mais ir na igreja. Aí ele falou assim: mas você vai essa semana pelo menos nesses 3 dias que é a conferência sobre paternidade.
E eu falei exatamente isso. O que você faz quando o seu filho diz para você: não quero mais ir para a igreja, estou enjoado, eu quero sair com meus amigos, eu quero curtir a minha turma, eu quero sair com os meus colegas, eu não quero mais ir para a igreja? O que você faz quando o seu filho começa a inventar moda, o seu filho quer encher o corpo de tatuagem, encher o corpo de ferro, encher o corpo disso, encher o corpo daquilo outro? E você sabe que ele vai gastar o que não tem para fazer coisa que não leva a lugar nenhum. Isso acontece. E aí você se pergunta: é presente de Deus ou presente de grego? Talvez aqui nessa igreja, sentado hoje à noite, tenha algum pai e alguma mãe que o filho não veio para o culto hoje. Talvez tenha algum rapaz ou moça sentado aqui que seja igual o filho pródigo, está doido para dar um ninja e sair da igreja. Primeira oportunidade, dá um fora. Terceiro caso. Os filhos de Jó, no capítulo 1 de Jó. Diferentemente dos outros dois, Jó era um homem que possuía 10 filhos. 7 homens, 3 meninas. Os 7 irmãos homens se amavam, gostavam uns dos outros, faziam festa na casa uns dos outros, eles faziam rodízio na casa uns dos outros, eles convidavam as suas 3 irmãs, que segundo a Bíblia diz, eram meninas lindas e eram amadas pelos seus irmãos. Eles tinham um pai que era um homem de oração, a Bíblia diz que Jó intercedia por cada um dos seus filhos, ele levantava de madrugada para orar pelos seus filhos, a Bíblia diz que ele apresentava sacrifícios a Deus em favor dos filhos, para que se porventura houvesse pecado não lhes fosse imputado. Quando terminava o rodízio na casa dos filhos, ele reunia todos os filhos e fazia a purificação deles através dos sacrifícios. Eles celebravam a alegria de ser família, mas um dia chega um empregado, capítulo 1, verso 18 e 19, diz: veio um vento forte e bateu sobre a casa do teu filho mais velho, onde estavam reunidos todos os irmãos dele. A casa desabou sobre todo mundo, e todos morreram, e só eu sobrevivi para trazer a notícia. E a gente pensa quanto isso é improvável, quanto isso não acontece. Há poucos dias lá no sul do Brasil, vocês viram o que aconteceu naquela cidadezinha do Paraná? Bateu uma ventania e destruiu a cidade. Há pouco tempo atrás, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, desabou uma chuva toda de uma vez só. E arrasou com a cidade de Nova Friburgo. Até hoje tem gente que o corpo não foi localizado. Em Niterói, no Rio de Janeiro, no Morro do Macaco, caiu uma chuva, o morro todo deslizou. Em Angra dos Reis, e nós vamos olhando por aí afora, tragédias e sobre tragédias vão acontecendo, e pais vão perdendo seus filhos. O que é que você faz quando seu filho está bem com você, está bem com Deus, e vem um diagnóstico de uma doença? Ou um acidente que leva o seu filho, aleja seu filho, imobiliza seu filho, e você se pergunta: mas Deus, o Senhor me deu esse filho de presente, e agora? É presente de Deus ou presente de grego? Independente das 3 situações, um filho que entra pelo crime, um filho que se desvia, ou um filho que você perde de maneira abrupta, Deus quer nos ensinar alguma coisa nessa noite sobre filhos. Deus nos ajuda mantendo as promessas dele de pé. Em Malaquias capítulo 4, verso 6, não importa o caminho que seu filho escolheu, a Bíblia diz: eis que eu vos enviarei o espírito do profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Não olhe para o quadro de hoje, olhe para a promessa da palavra de Deus. Creia que Deus se mantém firme nas promessas que Ele faz, e Ele já enviou o espírito do profeta Elias, é o Espírito Santo que habita em nós e entre nós. Segunda coisa, como Deus nos ajuda, Deus nos ensina a montar guarda. Eu disse a respeito de Jó, que ele se levantava de madrugada, orava, intercedia, sacrificava pelos filhos, purificava os filhos para que não lhes fosse imputado qualquer pecado que houvessem praticado, e não se esquecessem de Deus. Eu falei para os irmãos durante o treinamento uma frase, eu mencionei a frase que eu iria falar agora à noite, que todo pai, toda mãe precisa prestar atenção, mas principalmente todo pai homem. Pai que não levanta de madrugada para orar para os seus filhos, acaba dormindo de madrugada preocupado com os filhos.
É muito comum pai e mãe perder sono e não dormir enquanto os filhos não chegam. Em vez de você ser desses que não dormem enquanto os filhos não chegam, se levanta de madrugada e ore por eles antes deles saírem de casa. Porque quem não acorda cedo para orar pelos filhos, dorme tarde preocupado com os filhos. Deus nos ensina a montar guarda, porque Jó não esperava a noite para ficar preocupado com os filhos. Ele se antecipava, ele levantava de manhã e orava de madrugada pelos seus filhos. Deus colocou esse peso no meu coração quando eu estava estudando essa mensagem. E agora, na medida do possível, meu despertador toca 15 para as 5 da manhã, para eu orar pela minha mulher, pelo meu sogro, minha sogra, minha cunhada, que cuidam de uma igreja em Minas, pelas minhas filhas, minha sobrinha que mora comigo e pelo meu genro. Porque eu preciso antecipar, eu preciso estar diante de Deus antes do problema acontecer. Vou repetir: pai que não acorda de madrugada, dorme de madrugada. Amém, queridos? Guardem essa frase no coração. Terceiro, Deus nos surpreende ao mostrar a ação dele em favor dos nossos filhos. Em Gênesis 45, tem um episódio que eu acho maravilhoso. José estava lá no Egito, já era o vice-governador do Egito, o homem mais importante depois de Faraó. Jacó manda os filhos para pegar comida, certo? Encontram com José. Eles voltam para o pai e trazem um recado para o pai, dizendo: José, teu filho ainda é vivo e é o governador do Egito. Jacó não acreditou. Mas quando ele viu as carruagens e tudo que veio, os filhos insistiram: teu filho ainda vive. Se você abrir a sua Bíblia, Jacó faz um brado. A Bíblia diz assim que Jacó falou: basta, meu filho José ainda vive. Basta de quê, gente? Basta de sofrimento, basta de dor. Eram muitos anos com a sensação de que o filho estava morto. Deixe dizer para os irmãos, não importa a notícia que chega para você, não importa o que você pensa dos teus filhos, você pode achar até que eles já morreram, mas Deus ainda não terminou o trabalho na vida do teu filho. Você precisa crer que Deus ainda está trabalhando, e Ele trabalha até no Egito. E do Egito pode vir boa notícia para o seu filho, porque quantos filhos se convertem na cadeia, é ou não é verdade? Quantos filhos são surpreendidos no meio da rua? Eu já ouvi histórias do tipo de um jovem estar no meio de uma festa na rua, numa festa popular, e alguém chegar para ele e dizer: jovem, Deus me manda te dizer que aqui não é o teu lugar, a tua mãe está orando por você. E o caboclo cai de joelho lá no meio da festa de São João. Creia, meu irmão, Deus não abandonou seu filho no Egito. Deus está trabalhando na vida do teu filho, e Ele pode te surpreender trazendo boa notícia para você. É isso que Deus quer que você saiba. Tem mais. Em Lucas 15, 24, diz que o pai do filho pródigo esperou por ele, porque ele tinha esperança na restauração do filho. Deus quer que você tenha esperança de que o teu filho, que a tua filha pode ser restaurado. E por último, eu vou contar um outro episódio que aconteceu conosco. Nós morávamos em Magé, no Rio de Janeiro, e a família que mais cuidava de nós era uma família chamada Gabriel Maia. O chefe da família, o seu Jaime da Costa Maia, e tinha os filhos dele. Ele tinha um filho desviado, era o filho do meio. Eles eram donos de padarias. E um dia, 2 assaltantes entraram na padaria desse filho desviado. Era de noite, umas 8 e pouca da noite. E ele estava com um filho de 7 anos, do lado dele, no balcão da padaria. Os ladrões entraram, deram voz de assalto, tiraram tudo do caixa, estavam saindo da padaria. Um deles resolveu voltar e veio com a arma e pá, deu 2 tiros no peito do cidadão, que caiu morto aos pés do filho de 7 anos. E era o único filho desviado do seu Jaime. Seu Jaime ficou desesperado. Seu Jaime vira para mim e diz assim: Dinarte, meu filho estava desviado. Dinarte, a alma do meu filho, Dinarte, meu filho se perdeu. Eu fui orar e falei: Deus, eu preciso que o Senhor me dê uma palavra para eu falar com o seu Jaime. Pega a sua Bíblia, por favor. Abre em Jó capítulo 42.
naquele dia Deus me trouxe um entendimento sobre a palavra de Deus. E nós íamos conversando no carro, o quanto nós estamos precisando ler a Bíblia para aprender a Bíblia, viu, irmãos? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Nós gostamos dos versículos funcionais, de repetir o Salmo 91, o Salmo 23, de repetir que somos mais do que vencedores. Esses são textos funcionais, mas as verdades de Deus estão em todas as Escrituras e às vezes escondido no lugar que você não está acostumado a ler. Em Jó capítulo 42, a partir do verso 10, diz assim: e Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe em dobro tudo o que antes possuía. Agora vem o inventário de Jó. Todos seus irmãos, suas irmãs, todos que os conheciam, voltaram, se juntaram a ele. Verso 12 diz: o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas. Quantas ele possuía antes? 7.000. Não desistam de mim, por favor, me respondam. Ele veio a ter 6.000 camelos. Quantos ele possuía antes? 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Quanto ele tinha de cada? Mas olha o verso 13. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Quantos filhos ele possuía antes? 7 e 3. Quando Deus dobrou tudo, quantos Deus deu de volta para ele? 7 e 3. Então tem alguma coisa errada. Deus não deu em dobro? Sim ou não? Dobrou camelo? Dobrou boi? Jumento? Ovelha? E os filhos? Por que Deus deu a mesma quantidade? Lembra o que ele fazia pelos filhos? Ele comparecia perante Deus pelos filhos. Ele apresentava o sangue do holocausto perante Deus pelos filhos. Ele queimava a gordura dos animais perante Deus pelo pecado dos filhos. Naquele dia que eu estava orando, Deus falou comigo. Deus não deu em dobro a quantidade de filhos, para que Jó entendesse que os seus filhos não haviam se perdido. Eles estavam com o Senhor e aguardam o dia da ressurreição. Você, pai e mãe, precisa acreditar que a nossa Bíblia diz que aquele que crê em mim, foi Jesus falando, ainda que esteja morto, viverá. O seu filho pode ter morrido, pode ter sido um acidente de carro, uma doença, pode ser qualquer coisa que tenha levado o teu filho, mas creia que a morte para quem crê não é o fim, porque para nós o fim é a ressurreição, porque até mesmo o mar dará os seus mortos, até mesmo aqueles que morreram antes de nós ressuscitarão, e nós seremos transformados e vamos encontrar com eles nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. O seu Jaime recebeu essa palavra, ele foi conversar com a sua nora, e a nora falou com ele assim: seu Jaime, logo agora, que a gente estava lendo a Bíblia todo dia de noite junto, logo agora, que todo domingo ele ligava o rádio para ouvir o culto da primeira igreja batista de Niterói com o pastor Faninho. Deus estava trabalhando no coração daquele homem. Quem é que não sabia? O Pai. Deus está trabalhando nos teus filhos. Você pode até não saber, você pode até não estar vendo, mas creia numa coisa: ainda que eles partam, a ressurreição espera para trazê-los de volta, e nós nos reencontraremos com os nossos filhos. Amém? Então o que a gente tem que fazer hoje? Vamos lá, querido. O que nós temos que fazer hoje? Primeiro, sair do lamento e confiar no Senhor. Jesus estava caminhando com Jairo, porque a filha dele estava doente. Jesus estava indo para a casa de Jairo. Veio os portadores da má notícia. Tem portador de má notícia, gente? Vi teu filho lá na balada. Eu vi teu filho fumando lá na esquina da escola. Ó, eu vi tua filha agarrada com um sujeito que... Sei não, hein? Não tem essa gente que traz umas notícias assim:
Mas o pior não é falar com a gente não, sabe, irmã? O pior é dizer assim, vou contar para você, mas não é por nada, é só para você orar. Não tem problema nenhum você ajudar alguém com um filho que está com problema. Mas quando as pessoas vierem trazer má notícia, como trouxeram para Jairo, falaram assim, não importunes o mestre porque a tua filha já morreu. Libera Jesus porque esse caso não tem mais solução. Jesus falou para Jairo e está falando para você, não temas, crê somente. É tudo isso que Deus quer que você faça hoje. Saia do lamento e ouça o que Jesus falou para Jairo, porque Ele está falando para você. Segundo, hoje Deus quer que a gente faça como os patriarcas. Em Gênesis capítulo 49, 28, quando Jacó estava perto de morrer, ele chamou todos os filhos e os... Lembra dos filhos de Jacó? Ele tinha umas criaturas, gente, que não era fácil não, viu? Tinha um tal de Simeão e Levi que entraram numa cidade e mataram todos os homens da cidade ao golpe de espada quando eles estavam na febre da circuncisão, na covardia. Os filhos de Jacó foram aqueles que venderam o irmão como escravo. Mas Jacó fez o que com todos eles? Não importa o que os seus filhos estejam fazendo, abençoe teus filhos, porque a bênção abre o coração. Ah, pastor, o senhor não conhece meus filhos. Vou pedir para você abrir a Bíblia de novo comigo. Abre ali, em Gênesis 47, 7. Gente, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é conforto para nós. Ela nos dá guia mesmo. Ela nos ajuda a entender tudo que Deus quer que a gente saiba. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a quem? Está com a Bíblia aberta aí no verso 7? José trouxe seu pai Jacó e o apresentou a quem? Gente, vocês lembram o que era um faraó? O faraó era a encarnação do próprio Deus. Ele se achava o próprio Deus, uma divindade. Ele era reencarnacionista, ele era animista, ele devia ser uma figura esquisitérrima. Lembra do Rodrigo Santoro naquele filme 300, que ele faz o Xerxes? O faraó devia ser uma criatura daquela. Era polígamo, era tolerante com todo pecado moral. E você diz assim, faraó não prestava. Ah, se chega um crente pentecostal perto de faraó, leva ele lá, eu te repreendo, faraó, em nome de Jesus. Sai dele, espírito disso, sai daqui, demônio, libera. Jacó chegou perto de faraó. José apresentou Jacó ao seu chefe. A Bíblia está dizendo o que Jacó fez para o faraó. Pastor, se até faraó mereceu ser abençoado, muito mais os nossos filhos merecem ser abençoados. Faraó era o que no Egito? Ele era Deus no Egito. Ele mandava no Egito. Fico pensando, alguns crentes se chegam perto da Dilma hoje. Queima ela. Se Jacó abençoou Faraó, você tem que travar a sua língua quando falar da nossa presidente. Você toma cuidado com os e-mails, com as correntinhas que você anda passando, falando mal da nossa presidente. Ela é uma ungida de Deus. Cruz credo, esse pastor nunca mais volta aqui, não quero nem ouvir mais o que ele tem para pregar. Não sou eu que estou falando, irmãos. A Bíblia diz que toda autoridade vem de Deus e é constituída por Ele. E se nós estamos passando o que estamos passando, eu estava lendo agora de tarde na minha Bíblia, que a gente tem que orar por todos que estão revestidos de autoridade, para termos dias tranquilos. Nós não estamos tendo dia tranquilo, porque a gente não está orando pelas autoridades, a gente não está fazendo o que tem que fazer. A gente fala mal de autoridade com muita facilidade. A gente esquece o princípio de Deus e cai no princípio do mundo, porque nós somos contra, temos o direito de falar mal. E a gente sai falando mal de tudo quanto é autoridade. Nós estamos com o coronel da PM aqui dentro, não está? Não estamos com o coronel? Ele é nosso irmão, mas a gente às vezes não fala mal da polícia. Você chegar em qualquer boteco, os 3 assuntos principais que todo mundo fala mal começa com a letra P. Polícia, político, padre ou pastor. Qualquer boteco daqui. Estou inventando moda?
Todo mundo fala mal de polícia, político, pastor, padre. E são todos autoridades. Quem está por trás desse negócio, gente? É Satanás, orquestrando essa maledicência, porque quando você fala mal da autoridade, o peso vem sobre você. Amém? Fecha parênteses, vamos voltar porque o assunto é filho. Se até Faraó mereceu ser abençoado, teu filho merece também. Reafirme seu amor pelos seus filhos. O pai do filho pródigo mostrou o amor em obras, a fé sem obras. O filho voltou, gastou tudo, ele dizia, gastou, agora trabalha. Não, ele botou anel, deu roupa, deu calçado, deu festa. Ouvimos um testemunho lindo essa semana, de um pastor que o filho entrou nas drogas, o filho ficou viciado em crack, o filho entrava em casa, ia no armário de compra, pegava bolsa de comida e saía para a rua para trocar por crack. E o irmão dele, que morava nos Estados Unidos, falava para o pai, pai, não deixa mais esse sujeito entrar em casa, isso não é teu filho, isso é um bandido, isso não sei o quê. E o pai dizia, é meu filho, se eu não acolher meu filho, quem vai acolher? E esse homem lutou, até Deus libertar o filho dele da droga. Deus quer que você manifeste o teu amor em obras pela vida do teu filho. Por último, Deus quer que você entregue a Ele a sua vida e a vida dos seus filhos. Se você não entregar a sua vida ao Senhor, querido, pouco vai adiantar você orar pelo teu filho. Se você não consagrar a sua vida a Deus, teu filho não vai ter referência de vida santa. Se você não se comprometer com Deus, teu filho não vai ter referência de compromisso com Deus. Se você não acertar a tua vida, teu filho não vai ter referência de vida certa para copiar. O filho só faz aquilo que vê o pai fazer, João 5,19. Pois tudo quanto este fizer, o filho semelhantemente também o faz. Em Atos 16:31, um carcereiro pergunta, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu, tua mulher, teus filhos, todo mundo que está dentro da tua casa. Comece pelo pai, entregando a vida a Jesus, e a família toda virá aos pés do Senhor. Vamos ficar de pé para a gente orar, por favor. Filhos, presente de Deus ou presente de grego? Não importa o que está acontecendo, querido, teus filhos são presentes de Deus. Não importa se enveredou pelo crime, se está virando um filho doidinho, uma filha doidinha. Não importa se a tragédia se abateu sobre a tua casa, eles são presentes que Deus te deu. E nós vamos fazer tudo que Deus nos pediu para fazer hoje. Vamos sair do lamento, amém? Vamos parar de reclamar dos nossos filhos. Vamos parar de ouvir os murmúrios, os lamentos, e ficar com Jesus. Não temas, crê somente. Quem aqui é pai ou mãe de filho que está afastado, desviado? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Traga a sua vida ao altar. Faça como Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seja você quem se compromete com Deus. Seja você que apresenta o modelo para os teus filhos. Olha, eu não sei se tem alguma família aqui conosco que ninguém entregou a vida a Jesus, ou o pai, ou a mãe, ou o filho. Mas tem alguém aqui nessa noite que nunca entregou a vida a Jesus, quer fazer como aquele carcereiro que perguntou o que eu tenho que fazer para ser salvo, e eles responderam para ele, crê no Senhor Jesus. E você vai ser salvo, tu e a tua casa. O caminho para os teus filhos serem salvos é você alcançar a salvação, porque você vai ser um instrumento de Deus. Quem aqui quer entregar sua vida a Jesus nessa noite, para ser o caminho da salvação para o resto da família? Dá o sinal. Eu fui o primeiro a me converter na minha casa, sabia? Eu fui o primeiro. E porque eu criei, a salvação entrou na minha casa. Minha mãe foi salva, minha avó foi salva, minha irmã que já morreu foi salva. Alguém precisa abrir a porta da salvação. Você está vindo aqui para entregar sua vida a Jesus? Graças a Deus. Qual é o seu nome, querido? Marcelo, você está com quem aqui? Então vem cá, por favor, fique junto dele.
Quem mais está entregando sua vida a Jesus aqui, além do Marcelo? É para você e para sua casa, viu? A salvação entra na sua casa através de você. Quem mais quer entregar sua vida a Jesus? Todos já fizeram isso? Todos já fizeram? Graças a Deus. Ainda bem que você está aqui, viu, Marcelo? Essa noite Deus preparou para você, viu, querido? Nós vamos orar pelos nossos filhos agora. Os filhos de vocês estão aqui? Alguém aqui está com algum filho no lugar? Vem, chama os filhos para perto. Se alguém está com filho aqui, chama os filhos para perto. Isso. Esse momento é para a família, viu, gente? Isso é para a gente fazer o que Jacó fez. Olhar nos olhos dos filhos e dizer: isso aqui foi presente que Deus me deu. Filho bonito. Rapagão. Rapaz bonito, viu? Presente que Deus te deu. Às vezes a gente fica preocupado, né? Preocupa não. Quando ele vai, o Senhor vai junto com ele. Por que eu sei disso? Porque a Bíblia diz no livro dos Juízes que aonde quer que os filhos de Israel se desviavam, Deus levantava um juiz para libertá-los. A gente precisa acreditar que Deus ainda faz isso. Deus tem gente a serviço dele, amém? E Deus pode levantar quem Ele quiser no meio do caminho do teu filho. Ele já fez isso com minhas filhas. Pode fazer com os filhos de vocês. Só faz o que eu falei. Em vez de dormir de madrugada, acorda de madrugada para orar por eles. Vai ser mais fácil, tá bom? Antes de eu orar por vocês, olha para o seu filho e diga: só eu te amo. Mas olha nos olhos, tá bom? Não vai no mecânico, não bota no piloto automático. Olha nos olhos e diz: eu te amo. Eu te amo. Você é precioso. Você é precioso. Olha nos olhos desse homem e diz para ele: você é precioso. Você é precioso, rapaz. Você é precioso. Você é preciosa. Pai, tem tantos filhos que não estão aqui nessa noite e que nós nem sabemos onde eles estão, mas o Senhor sabe. E nós te pedimos, como o Senhor fez no livro dos Juízes, por onde quer que os filhos de Israel desviavam, o Senhor levantava um juiz no meio do caminho para livrá-los da mão dos espoliadores. Aqui está o teu povo, nós estamos orando pelos nossos filhos e pedimos: será que o Senhor pode fazer a mesma coisa pelos nossos filhos hoje? Será que o Senhor pode levantar alguém agora, onde quer que eles estejam, e fazer com que alguém diga para ele: olha, tem alguém orando por você nesse momento? Nós iniciamos essa mensagem dizendo, a partir daquela canção, que o Senhor é Deus que se manifesta, é Deus vivo, dá um sinal de vida no coração dos filhos desviados, daqueles que não estão aqui nessa noite, mesmo que não estejam desviados. E não permita que nenhum desses rapazes, nenhuma dessas moças façam o caminho de Caim, se envolvendo com ilícito. Livra os nossos filhos do crime, livra os nossos filhos da transgressão, livra os nossos filhos de se envolverem com coisas que não são permitidas, nem pela tua palavra, nem pela nossa lei. Nós oramos clamando que o Senhor não permita que os nossos filhos rumem o caminho do filho pródigo, gastando a vida, a juventude, a energia, a beleza, a sexualidade, o ensino que receberam, tudo aquilo que receberam de herança. Não permita que seja desperdiçado na vida do pecado, para voltarem como maltrapilhos emocionais, moças que voltam em frangalhos na alma, rapazes que deixaram a sua integridade na cama de muitas moças. Não permita que os nossos filhos comam as porcarias deste mundo, mas nós te pedimos: livra-os, porque em alto e bom som, abrindo a nossa boca, nós vamos dizer: os nossos filhos são presentes de Deus. Os nossos filhos são presentes de Deus.
são heranças que o Senhor nos deu. E que o inferno nos ouça: os nossos filhos são herança do Senhor. Diga o nome do seu filho, da sua filha agora, por favor. Abra sua boca e mencione o nome de cada um deles. Mesmo você que não veio à frente, pega seu filho, pega sua filha, abre a sua boca e mencione o nome deles. Porque cada nome desse sendo pronunciado é uma oração diante de Deus. Abençoa, Senhor, o nosso lar. Abençoa a nossa família. Abençoa este homem que vem aqui entregar sua vida ao Senhor nessa noite. Recebe-o como teu filho nessa noite. E certamente ele está aqui porque alguém orou por ele. Ele está aqui porque alguém amou a vida dele. Porque alguém não desistiu dele até que o Senhor o achasse. E ele sabe no fundo do seu coração que em muitos dos seus descaminhos o Senhor estava ali dando livramento para ele. E o Senhor o traz aqui nessa noite para ele saber que ele é amado, que ele é querido, que ele é querido, a tal ponto de Jesus dar a sua vida e derramar o seu sangue por amor dele, por amor dele. Que Deus te abençoe, meu querido, que os teus passos sejam firmados. Vamos glorificar o Senhor. Dê a Ele não só as suas palmas, mas abra a sua boca e agradeça a Ele em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Podem tomar assento. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores. Você pode pegar na mão do seu irmão e cantar essa canção. Que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Pegue na mão do seu irmão. Vamos cantar esse louvor. Minha casa será reconhecida. Vamos fechar os corredores e declarar isso como lugar de milagres e oração. Profetize para sua casa bênção, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Declare: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Bem forte. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida. Declara, igreja. Minha casa será reconhecida. Sua igreja cantando. Bem forte. Onde Jesus, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Sim, eu quero, Deus. Convide o Senhor, esteja à vontade e nunca mais sair. Pois o quê?
Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Bem forte, faça do meu lar, Senhor, tua grande harmonia. Em nome de Jesus, Senhor, faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Pode ficar em pé, nós estamos encerrando agora. Uma palavra de esperança, não é, irmãos? Mas não somos só palavras bonitas, foram palavras do Senhor para as nossas vidas. Nossos filhos são a herança do Senhor. Eu também penso, eu ia dar um testemunho de um irmão meu, mas não vou fazer isso por causa da hora. Mas essa de você não desistir do seu filho e de orar por ele e o aceitar, independente de, também se aplica à família de Deus. Quem entendeu? Assim como nós não podemos e não devemos julgar nossos filhos, mas estar diante dele, do Senhor, pelos filhos, precisamos estar diante do Senhor pelos nossos irmãos. Quem entendeu isso? Porque aqui é a família de Deus. E o sofrimento que nós carregamos muitas vezes em nossos lares, também carregamos aqui. E nós precisamos abraçar a todos os filhos. E esses filhos de Deus. Por isso que a igreja é o lugar onde nós não podemos desistir de ninguém. Aqui é o lugar onde nós não podemos desistir de ninguém. Porque se Faraó foi abençoado por Jacó, como não deveria ser abençoado o meu irmão? Aqui é o lugar da bênção, irmãos. Não é o lugar do julgamento, mas é o lugar da bênção. Como o filho que chega em casa e não interessa o que ele fez, ele quer se jogar na cama e se sentir amado, se tomou banho, se não tomou banho. Aqui é o lugar onde as pessoas devem ser amadas. E só faz sentido ser igreja do Senhor Jesus Cristo se existir esse ambiente de amor. Porque Deus nos amou e nos aceitou como nós somos. Aleluia. Glória a Deus. Deus quer uma família melhor e uma igreja melhor. Porque se o Senhor não me aceita, se Ele não tem me aceito como eu sou, como eu estaria?
como eu estaria hoje? Mas porque Ele nos amou, nós estamos aqui. E nós precisamos continuar resgatando os nossos filhos biológicos e os nossos filhos espirituais. Pastor Dinarte, parece que lia meu coração quando ele disse: Deus não te deu filhos apenas biológicos, mas filhos espirituais. E eu sofro porque eu quero ver você bem, você feliz. Você é a pedra preciosa do Senhor aqui na terra. A igreja dele, Ele ama cada um de nós com um amor imensurável. E eu preciso entender isso, que o meu irmão é muito valioso para mim, porque ele é do Senhor. Ele é do Senhor. Ele é a imagem e semelhança do Deus vivo. E mais do que isso, ele é filho do Deus vivo. Honra para o meu irmão. Você pode dizer isso para o irmão que está ao seu lado: honra para você, meu irmão. Diga de novo: honra para você. Honra para você. Você é filho, você é filha. Aqui está o projeto de Deus para a terra. O que havia no céu, na família da Trindade, Ele planejou estabelecer aqui na terra a extensão de muitos filhos da sua família no céu. Por isso que honra para você, filho de Deus, filha de Deus. Essa igreja vai lutar sempre na contramão do mundo, da desonra, da indiferença, da falta de valor. Honra para você, igreja do Deus vivo. Satanás, sim, não quer, mas nós somos a noiva e estamos com vestes brancas. Queremos agradecer ao pastor Dinarte, sua esposa. Eu quero chamar de Mônica, mas é Norma, não sei porquê, Norma. Ele pegou uns livros que estavam aqui. Tem uns livros ali que ele era para ter feito a divulgação ali, mas os irmãos não percam essa oportunidade. Nós estamos terminando já. Pastor, por favor. Bem, quando me passaram a palavra, eu não queria interromper aquele clima especial e falar de livro, mas nós trouxemos vários livros da Universidade da Família, muito sobre paternidade, mas um dos mais especiais é de um pastor chamado Jim Burns, Conversas de Fé em Família. Às vezes a gente quer fazer devocional, quer conversar sobre coisas espirituais com os filhos e não sabe como. Esse é um livro que ajuda a gente, são 52 devocionais, temas inspirativos para você conversar em família a respeito deles. Então é um livro que eu indico para os irmãos. Esse aqui é para quem tem filho pequenininho. Eu li esse livro aqui, eu achei tão legal, porque são atividades lúdicas para fazer dentro de casa e até em vários cômodos da casa, para você falar de valores da família, até atividades de oração, de mostrar para os filhos as coisas que Deus tem dado. Tempo de qualidade em família, é um livro muito gostosinho de ser lido, né? E aqui é uma série escrito pela Anne Marie Ezo e o Gary Ezo, a respeito da tia dela, a tia Ana, né, que agora traduzindo em português, que as pessoas procuravam, ela era uma senhorinha, e falavam assim: tia Ana, eu estou com problema com meu filho, o que eu faço? Os conselhos dela viraram uma coleção de livros. Pergunte a tia Ana.
Então, é uma coleçãozinha de 5 livros que a gente tem ali fora. São tão baratinhos, R$12, que você pode levar os 5, tá bom? Então, você pode levar a coleção toda. E a Norma vende em 30, 60 e 90 segundos. Você pode comprar parcelado. Muito bem. Queridos, só uma informação. Nós, os crentes, não podem barganhar. Barganhar não vem de Deus. Não vem de Deus, né? É porque o pastor Dinarte, ele gosta muito de pescar. Mas barganhar não vem de Deus. Ele gosta de pescar, ele gosta de praia e etc. E ele disse que em novembro ele tem umas férias. E quem sabe que ele passa uma semana aqui em João Pessoa. Vocês estão aplaudindo, mas eu não sei, eu não conversei nada com ele. Quem sabe ele passa uma semana, a igreja traz ele e dá uma semana de férias a ele aqui. Essa igreja faria isso? E aí ele faria o seguinte, ele dava assim, um diazinho para a gente, assim. Ele não costuma pescar à noite, mas se Deus costurar isso aí, já está lançado o desafio. Novembro, o sol está muito bom aqui no Nordeste, viu? Nordeste. E os irmãos vai rasgar vocês, mas de amor, viu? Muito bem. Nós agradecemos a Deus mais uma vez. Deus abençoe a vida desse casal. Vamos orar encerrando, queridos. Nós queremos lembrar que nós temos culto na quarta-feira. Somos uma igreja em célula, mas ainda tem culto na quarta-feira. Que Deus esteja abençoando os amados irmãos. A cantina, irmãos, a cantina é para ajudar na EBF da igreja. Então você pode abençoar ali. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos nessa noite por essa ministração aos nossos corações. Ó Deus, obrigado porque o Senhor vem exatamente nos mostrar aquilo que é nossa preocupação. Nós queremos multiplicar, nós queremos crescer, Senhor. Mas, Senhor, o Senhor sabe, essa semana, como nós temos conversado sobre isso com o Senhor, Pai, nós não queremos de qualquer forma. Nós queremos, Senhor, ter ovelhas sadias que possam, Senhor, dar crias de ovelhas sadias, Pai. E, Senhor, sabemos que o Senhor tem nos dado ferramentas poderosas. E nós te louvamos pelo ministério da UDF. Obrigado, Deus, por esse ministério que tem abençoado o Brasil. Ó Deus, obrigado pela vida do pastor Dinarte, Senhor, sua esposa, que nos ministra ao coração nesta noite. Que o Senhor os leve em paz. E que a bênção do Senhor continue se multiplicando na vida dele, da sua família e de toda a sua geração, em nome de Jesus. Obrigado por cada irmão amado e querido dessa igreja, que foi ministrado nessa noite. E que essa semana possamos pôr em prática tudo aquilo que nós, Senhor, recebemos do Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor se manifestem nas nossas vidas, nas nossas famílias, hoje e sempre.